Boa noite, sejam bem-vindos ao debate parlamentar com deputados da Assembleia Legislativa da Madeira. Nesta edição, com as presenças de Walter Correia, deputado do PSD, Jacinto Serrão, pela bancada do Partido Socialista, Elvio Sousa, do JPP e Roberto Almada, deputado do Bloco de Esquerda. Neste programa vamos olhar para o Orçamento da Região, documento que entrou hoje na Assembleia Legislativa, que vai ser discutido no Parlamento no próximo mês de fevereiro e que entra, de certa forma, agora numa fase de escrutínio por parte dos partidos para, naturalmente, prepararem esse debate e também eventuais propostas de alteração. O documento, como é extenso, naturalmente que ainda não é, digamos assim, conhecido de uma forma aprofundada por todos os deputados, daí uma primeira questão que vos lanço, talvez começando ali pelo deputado Elvio Sousa, relativamente a estes primeiros dados que vieram a público e que dão conta, por exemplo, de bandeiras, digamos assim, que o Governo apresenta neste orçamento, a questão do IRS, portanto a redução até ao quinto escalão, dos tais 30%, e também a questão dos passes para os maiores de 65 e também para os passos sub-23, que são medidas que o Governo Regional apresenta como sendo de facto mais-valias neste orçamento. Qual é, digamos assim, o primeiro olhar do Elvio Sousa e do JPP sobre este documento? Muito bem, antes de mais, boa noite, cumprimentar os colegas de painel, Gil Rosa, cumprimentar os nossos imigrantes que nos acompanham na diáspora e desejar um bom ano para todos, com saúde e fraternidade. Bom, como é óbvio, não tivemos a oportunidade de fazer uma leitura consolidada deste documento, desta proposta de decreto legislativo regional, mas aquilo que nós defendemos quando fomos ouvidos pelo Sr. Secretário Regional das Finanças é que tivéssemos um orçamento que assentasse pelo menos em três premissas. Uma delas era a redução do custo de vida e que essa redução do custo de vida fosse acompanhada pela regulação dos produtos energéticos, nomeadamente do gás, que está fora da regulação regional, que assentasse num plano de habitação a custos controlados e que fosse uma prioridade governativa e, nomeadamente, a redução fiscal que já foi anunciada pelo Governo, e indiretamente à sua questão, para o quinto escalão, que já foi proposto por 2 anos consecutivamente pelo JPP, rejeitados pelo PSD e CDS. Finalmente, em 2024, o PSD tomou juízo e incluiu estes contribuintes na redução de 30%, porque só tinham redução de 15%. E também ir ao sexto escalão, porque o sexto escalão está a 9% e também têm direito à vida, embora tenham um rendimento superior, mas poderiam melhorar destes 9%, por exemplo, para metade, por exemplo. Relativamente aos espaços sociais, é uma boa medida, é uma medida que acaba por facilitar a mobilidade e reduzir o custo de vida. Também para os reformados, os pensionistas reformados, aqui um reparo e apresento já uma proposta que nós vamos apresentar em sede de apreciação do orçamento, em sede de especialidade, que é, portanto, esta proposta do Governo não prevê que as pessoas com invalidez tenham passe gratuito. E eu acho que isto é de toda a justiça, que as pessoas que se encontram inválidas tenham acesso também gratuito a este passe social, por questões de justiça, mas também por uma questão de igualdade de oportunidades neste aspecto. E eu penso que é esse reparo que faço, naturalmente, que nós gostaríamos de ver um orçamento também com uma redução da despesa governativa, porque o Governo Regional está nos últimos tempos a arrecadar mais receita, quer de impostos diretos, quer indiretos, e está na altura de reduzir as gorduras governativas e não fazer como ainda ontem a RTP anunciou, criar mais uma cadeira para o despesismo de sentar mais um vogal na APRAM, quando já tinham 4, passam a ter neste momento 5. E também reduzir ou regularizar, ou regular o número de nomeados políticos, porque em pouco mais menos de 3 meses de governo, o governo já nomeou politicamente mais de 46 técnicos especialistas, o dinheiro que dava para dar mais 20 euros a cada pensionista que muitos deles já reformado digamos, já da Madeira. Esse dinheiro
de 45 técnicos especialistas nomeados dava para pagar mais 20 euros a cada reformado e pensionista madeirense. Portanto, são prioridades. O Governo prefere nomear que o JPP os vai amigos apresentar... do PSD do que dar mais 20 euros aos pensionistas Depois de reformados. olhar para o orçamento, naturalmente que o JPP vai apresentar várias propostas de alteração. Sim, vamos apresentar propostas de alteração. Uma delas já referi, que foi no âmbito de abranger as pessoas infelizmente inválidas pelo passo social, e uma outra que é importante, que é para regular, para reduzir o custo de vida, que é colocar o gás nos produtos sujeitos a preço máximo, que é fixado em portaria do Governo Regional, à semelhança daquilo que já acontece com os combustíveis. Vamos avançar para outro tema, um tema que esteve em discussão nesta terça-feira no Parlamento Regional, Elvio Sousa, que tem a ver com a construção de um posto de combustíveis ali na zona do Caniço, na zona da Olaria, salvo erro, que já motivou inclusivamente uma petição que já deu entrada no Parlamento Regional. Obviamente que estamos a falar aqui de uma infraestrutura, de um investimento privado, que passa por licenciamento da Câmara de Santa Cruz e naturalmente também por pareceres que têm que ser da parte de várias entidades do Governo Regional. Hoje o PAN apresentou um voto de protesto contra aquela construção e perguntou ao Elvio Sousa qual é a posição que tem relativamente a esta matéria. Bom, Gil, se me permite só um minuto para fazer aqui uma correção ao deputado Walter, porque nós não defendemos a subsidiação do gás. O PSD que está a distribuir dinheiro ao gás. Nós defendemos que na homologação dos preços máximos de venda ao público dos combustíveis, tal como gasolina, gasóleo, o gás seja incluído tal como nos Açores. Isto não é subsidiar, isto é fixar o preço, é regular. Agora pergunto, porquê é que o gás não está aqui? Porquê é que o gás não está aqui? Nós já temos uma política do gás. Não é isso. Eu pergunto, porquê é que o gás não está aqui nesta portaria? Não foi já a pergunta. Porquê é que o gás não está aqui e está nos Açores? Porque o Governo Regional, relativamente ao gás, já tem uma política para atender às famílias mais... Então quem está a subsidiar é o Governo, não a JPP. O Governo pode regular. O Governo pode regular e não está a regular. Não somos nós que estamos a subsidiar. Quem está a subsidiar é o Governo. Tem consciência que aquelas Mas porquê é que o gás não está aqui? Tem consciência que aquelas famílias não estou a falar são abrangidas pelo gás solidário e pagam menos por uma garrafa de gás do que nos Açores? Mas não, isso é mentira. Porquê é que o gás solidário não existe nos Açores? Porque é que o gás solidário não está nos Açores? Não, senhor, porque o gás nos Açores é regulado por isso. Ou é por causa que o dono do gás é de cá um empresário daqui da Madeira, que os senhores não mexem. Então não inventem. Não inventar. O gás não está aqui nesta portaria porque os senhores não querem mexer no dono do gás. Ponto. Não invente. Está aqui. Nós não subsidiamos o gás. Quem está a subsidiar o gás é ainda dar mais de ganhar. É quem está a exercer este monopólio, é o PSD e o CDS. Elvio Sousa, vamos continuar a falar de combustíveis. Bom, eu quis clarificar isso para não ficar aqui a ideia que nós estamos a subsidiar o gás, nem sequer estamos a governar. E a Câmara de Santa Cruz não subsidia gás também. Nem tão pouco outras políticas, a não ser que sejam aquelas erráticas de parte do PSD. Voltando à questão deste posto de combustíveis, uma bomba combustível. Este voto é compreensível do nosso ponto de vista. Há aqui uma versão política, há uma versão técnica que eu gostava de reforçar. A versão política é o PAN, não está aqui, não gosto de falar da senhora deputada Mónica, que está amarrada e digamos, está subserviente ao PSD, desde que assinou o acordo de entendimento parlamentar, faz aquilo que o PSD lhe manda fazer. Mas enfim, cada um o que é. Bom, mas há aqui uma atitude de remorsos e de arrependimento pelo pecado feito pelo PAN em relação ao PSD, que é o facto, portanto, o PAN não está a conseguir explicar a incoerência ao eleitorado e quer arrastar os outros pela ribeira abaixo também por serem coerentes. Eu quero dizer aqui que não recebo ordens nem de partido nenhum, nem no meu próprio partido, que nós vivemos numa democracia, tem colegas que podem concordar ou discordar, nós discutimos internamente e convergimos externamente. Mas isto para dizer que há aqui uma incoerência, nós vamos decidir na quinta-feira, porque vamos ouvir as partes, mas há aqui uma incoerência, é que o PAN junta aqui a responsabilidade
de licenciamento, e claro, com razão, da construção do posto, mas esquece que os membros do Governo Regional também emitem pareceres, nomeadamente emitem taxas. Portanto, a responsabilidade no seu entender não é só da Câmara. Há aqui, eu quando digo que o PAN é subserviente, está agachado, está vassalado ao PSD, é porque fez este favor que lhe pediram para fazer, para chegar ao JPP, e eu vou ler o seguinte, está aqui uma carta do Sr. Secretário Pedro Finho, que além de dar parecer favorável, e além de dizer o seguinte, além de dizer que para efeitos para entregar o respectivo projeto nesta direção regional, este depois é do diretor regional abaixo, para efeitos de licenciamento, diz que o mesmo foi deferido, que cumpre a legislação. Bom, e diz mais o seguinte, diz que para o efeito a entidade em causa que se dirige à Direção Regional de Estradas para pagar 1.961 euros. Portanto, sim, mas isso são os procedimentos normais de quem quer começar um projeto. Não? Eu pergunto aqui ao autor, que não está aqui, mas pergunto ao PSD, já que tem o acordo, deve lá estar escrita a resposta, por que razão é que o PAN só integra neste voto de protesto o município de Santa Cruz, que é a entidade, naturalmente, que vai licenciadora, o licenciamento, mas que, para o efeito, o Governo Regional, por via da Secretaria dos Equipamentos Sociais e da Secretaria da Economia, emitiu parecer favorável e pediu ao autor para entregar lá a proposta, ao projeto, para efeitos de licenciamento. Ou seja, eu questiono o seguinte, nós somos compreensíveis à preocupação das pessoas. Até tive a oportunidade de falar ainda estes dias com elas e compreendo. Mas as portarias que existem, e segundo o Governo Regional, aquele investimento está a cumprir a legislação em vigor. Portanto, a Câmara, no seu entender, não terá grande margem para interferir. Porque eu não falei que a Câmara, nem sou porta-voz, a Câmara depois vai... Mas do seu ponto de vista, acha que a Câmara devia politicamente, digamos assim, atender a esta petição, atender à insatisfação das pessoas e não autorizar o investimento? Aberto a falar com as pessoas, compreendo as preocupações. Agora, eu não posso aceitar que se coloque na única via de responsabilidade a Câmara Municipal de Santa Cruz, quando o Governo é chamado à coação e é chamado a intervir. Mas no final de contas a Câmara que vai ter que licenciar. A Câmara que licencia, mas atenção, licencia dentro do quadro legal. Sim, obviamente com os e dentro dos parceiros. E neste momento, os parceiros do Governo são todos positivos e favoráveis a esta matéria. Eu não sei se o Elvio pode-nos, só um parênteses, se nos pode ajudar nesta informação, se já foi passado se a Câmara já deferiu o licenciamento para isto. Não, que eu saiba, ou ainda estará em fase de apreciação. O Filipe, ele apenas deu-me a conhecer dos parceiros que são favoráveis e que teve a oportunidade de ouvir as preocupações das pessoas, e vou tornar a falar com as pessoas. Estamos conscientes desta situação, mas porque eu saiba não foi licenciado. Ainda não foi licenciado. Até porque há parceiros também que ainda estão a aguardar em trânsito. Mas a Câmara eventualmente não terá muita margem, para além de uma decisão política, assim, do ponto de vista técnico, eu não sou poderá não ter muita margem para dizer que não é isto. Autárquicas relativamente a esta matéria, desta questão. Eu só salientei aqui duas coisas. Primeiro é a usurpação do texto dos moradores do sítio da Quinta por parte do PAN. É porque o Elvio já falou disso. Não falei. O PAN, o problema é o PAN na bomba de gasolina. Não, o PAN é que é o problema. Quer dizer, aqui de acordo... É para devolvermos a palavra ao Paulo. Se faz favor. Mas como perguntou... Claro, mas foi só este parênteses que era um esclarecimento. Falei à vontade. Mais uma vez. É um debate, não há... Elvio Eram só três aspectos. Primeiro, a incoerência aqui do Sr. Deputado Walter, que diz o seguinte: parece que pode haver licenciamentos ou decisões políticas da autarquia de Santa Cruz, mas já não há parceiros políticos. Quer dizer, a decisão, o licenciamento da Câmara pode ser político, mas o parceiro do Governo não pode ser político. E um parceiro técnico, e o licenciamento não é um ato administrativo e técnico. É um ato administrativo que tem por base para ser essa é a primeira incoerência. Segunda, incoerência. O PSD do grupo parlamentar que perdeu a maioria com o apoio do PAN, que tem maioria, é contra a bomba do Caniço. Mas
as secretarias do Governo Regional são a favor, que deram um parecer positivo. Aqui é segunda incoerência. O senhor deputado não consegue perceber o que é um parecer. São Não, factos. não vale a pena, são não vale a factos. Mas o parecer é técnico, não é? O parecer é técnico, Mas- o senhor deputado mas- sabe. O senhor Mas deputado é sabe. favorável. Mas é favorável. acha que o Mas Governo será- tinha margem para dar pareceres diferentes daquilo que o fossem governo- diferentes da lei? Se há decisões políticas, há pareceres políticos. Não me venham contar não há a pareceres- história, desculpe, a pelo amor de história Deus. da carochinha já conheço há muitos anos. Quando eu tenho Essa é 8 que o senhor anos, está a contar. quando eu tenho 8 anos ainda me podiam passar a perna, agora não passam de frente. Séria questão. Eu falei do PAN porque o voto de protesto é do PAN. Claro. E eu A espero, discussão é a matéria. dizer o favor, claro, por isso, mas vamos à matéria, é isso mesmo que eu quero chegar. E o PAN também, A se calhar, nasce por uma- mas por uma vamos à petição. matéria, porque eu acho que este é um voto que é uma espécie de serviçal ao PSD e que o PAN servi para isso. Seja porquê? Porque na sua Mas o PAN também espontaneidade, pode estar aqui a ter uma claro, mas que é ao lado das populações mas daquela- aqui vamos aos conteúdos, porque isto, valor, vamos lá ver. O texto espontâneo das populações, porque eu falei com elas e disse, nós estamos aqui a discutir isto também graças a haver democracia. Não? Claro, como é evidente. Mas o texto das populações diz o seguinte, eu vou ler, para que não seja construído um posto de combustível junto às habitações e para que seja impedida a construção deste empreendimento por via da discussão parlamentar, para que o Governo Regional, não é a Câmara, leia bem, fique impedido de viabilizar todos os parceiros necessários à construção deste empreendimento que as populações consideram evidenciar. Olha, lá foi o argumento do PSD tudo, por água abaixo. Ora, este é o texto. Mas não Olha, tem ultimato, o que é quem culpa... licencia a Câmara? Mas este é o texto. população. Este é o texto da entrada na Assembleia sim. com os abaixo-assinados. O que é que fez o PAN com a assessoria do PSD? Com certeza. Foi. já andamos Foi a aqui, deram, assinaram, está aqui, olha, a não apresentação ou viabilização de qualquer iniciativa legislativa, estou a ler o acordo. Já vamos lá. O parlamentar que intervir na oportunidade política. Juntaram-se os dois à esquina e toca a bater no JBP. Veja o seguinte, veja aqui, olha, eu vou-lhe oferecer isto, isso a sua amiga, estou-me a lembrar aqui. Mas não devolva o papel, se faz favor. Não, vou-lhe dar essa, Isso é a para não zona dos esquecer. papelinhos. Mas veja o seguinte, olha, o texto do PAN diz aqui, na freguesia Conselho, já autorizado pela Câmara Municipal de Santa Cruz e o seu licenciamento. Ou seja, o PAN iliba aqui a responsabilidade técnica ou política dos membros do Governo Regional. Ponto. Portanto, o Sr. Deputado Walter tem que admitir que este é o texto original e este é o texto político do PAN. Este texto político do PAN vai de acordo ao acordo que foi assinado 11 dias depois do PAN ter ido ao teleférico, ao Corral das Freiras, dizer que aquilo ia estragar com o património, mas 11 dias depois de assinar isto, meteu o rabinho entre as pernas, meteu o rabinho entre as pernas e faz tudo o que o PSD queria. Neste momento o PAN é um mini PSD mas vergado, nem queria acrescentar mais uma vergado, avassalado ao PSD. Já darei. Eu estou a falar do PAN, que o PAN é o autor. O Bloco de Esquerda